Ying Ying Jong, mais conhecida como Ying, era conhecida por todos como uma mulher calma, talentosa, alegre e inteligente. Ela nasceu em 21 de dezembro de 1990 e cresceu no distrito de Jianyong, cidade de Nanping, província de Fujian, na China. Ela era a filha mais velha de um casal de microempresários e uma garota brilhante, que sonhava em um dia ser professora universitária. Devido às suas notas excelentes na escola, ela foi imediatamente recomendada e aceita no programa de Ciências Ambientais da Universidade de Zhejiang em 2009. Depois disso, Ying foi convidada pela Faculdade de Pequim no ano de 2013 para fazer o seu mestrado em Engenharia Ambiental. Após a conclusão, ela descobriu uma oportunidade de estudar no exterior e ampliar os seus conhecimentos numa universidade de renome mundial. Antes de ingressar num programa de intercâmbio, ela ficou noiva do seu namorado de faculdade na China e o casal planejava se casar em breve. Em abril de 2017, a jovem se comprometeu com um programa no exterior e plantou novas raízes na Universidade de Illinois, na cidade de Champaign, que abrigava a maior população chinesa de estudantes nos Estados Unidos. Como visitante, ela participou de um grupo de pesquisa até o início do seu doutorado, em setembro daquele ano. Ying fez amigos rapidamente. Ela não era apenas inteligente, mas também tinha muitos hobbies populares. Ela gostava de cantar, ler, tocar violão, jogar ping-pong, entre outras coisas. Muitas vezes, as pessoas até se perguntavam como ela encontrava tempo para dormir. A jovem também ajudava em várias instituições de caridade ao redor do campus e estava sempre pronta para ajudar, fosse um amigo, um familiar, um colega ou até mesmo um estranho. No dia 9 de junho de 2017, Ying começou seu dia como todos os outros. Ela fez uma caminhada ao redor do campus e ajudou outros estudantes de pesquisa que passaram a manhã limpando os aparelhos do laboratório. Como morava em um pequeno apartamento, ela estava à procura de uma casa para se mudar, uma que ficasse bem próximo da faculdade. À 1h30 da tarde daquele dia, a jovem saiu para ver um imóvel e assinar um contrato de aluguel com o corretor. Mas ela nunca chegou ao seu destino. O corretor mandou várias mensagens para Ying e ligou algumas vezes, e como ela não respondeu, ele foi embora. Aproximadamente às 4 da tarde, professores e colegas sentiram a falta dela, pois a jovem sempre foi muito pontual e quando fosse se atrasar, avisava com antecedência. Por isso, todos começaram a achar que algo estava errado. Um dos seus colegas tentou ligar para ela, mas o telefone estava mudo e as mensagens de texto não chegavam. Depois do jantar, esse colega voltou para a faculdade na esperança de que Ying tivesse chegado, mas o escritório dela estava quieto e vazio. Em seguida, ele foi até o apartamento da mulher para ver se ela estava em casa. Ele bateu na porta, chamou seu nome, mas ninguém respondia. Sabendo que isso não era normal, ele procurou a polícia da universidade. Como era uma sexta-feira à noite, a polícia acreditou que nada de grave tivesse acontecido e talvez a jovem tivesse viajado às pressas para passar o final de semana em outra cidade, principalmente porque vários casos parecidos já tinham acontecido anteriormente. Após entrar em contato com diversos amigos e conhecidos da jovem, seus colegas de pesquisa se juntaram e foram até o escritório da polícia universitária. Todos estavam preocupados e aguardavam por notícias. Outro grupo de alunos ficou esperando no apartamento dela. Já passava da meia-noite e nenhum sinal de Ying. No dia seguinte, 10 de junho de 2017, alguns amigos dela entraram em contato com o jornal local e o redator desse jornal publicou uma reportagem a respeito do desaparecimento da jovem chinesa. O apartamento dela foi revistado pela polícia universitária. No local, tudo parecia normal. Nada foi tirado do lugar e todas suas roupas e pertences ainda estavam lá. A polícia voltou a afirmar que a mulher realmente tinha apenas saído da cidade sem avisar e como ela não tinha carro, provavelmente tinha viajado de ônibus. O estranho é que suas roupas e até alguns documentos ainda estavam em seu apartamento. A polícia universitária foi até a empresa de ônibus responsável pela região onde o campus da universidade ficava localizado. O dono da empresa informou que todos os seus ônibus tinham pelo menos 4 câmeras de segurança dentro, ou seja, cerca de 2.000 câmeras se somar todos os ônibus da empresa. Após a revisão nas filmagens dos ônibus que circulavam nas proximidades do apartamento da jovem,
A polícia descobriu que ela foi vista por volta da 1h30 pegando um ônibus em frente ao local onde morava. As câmeras internas do ônibus mostram a jovem caminhando em direção à parte traseira do veículo, onde se senta sozinha. Logo no início do percurso, Ing sai do ônibus, provavelmente para pegar outra condução. Ela é vista por câmeras de trânsito acenando para outro ônibus, mas esse ônibus não para. Em outro ponto, é possível vê-la esperando o próximo ônibus, ao sul da universidade. Nesse momento, uma outra câmera de segurança instalada em uma garagem próxima mostra um sedã preto circulando o quarteirão e indo em direção ao ponto de ônibus onde a jovem estava. O carro para ao lado dela, abaixa o vidro e o motorista a chama para perto. Os dois conversam brevemente. Ela abre a porta e entra no sedã. Com essas imagens em mãos, os investigadores tentaram identificar o motorista do carro, mas devido à péssima qualidade, eles nem foram capazes de identificar a placa do veículo. Dessa forma, o FBI logo foi chamado para ajudar no caso. Então, o agente especial do FBI, Anthony Manganaro, que ficou responsável pelo caso, conseguiu identificar a marca e o modelo do veículo. Era um Chevrolet Astra Sedan, um carro que não era comum de ser visto naquela região. E isso poderia ajudar nas buscas. Fazendo um levantamento, o agente especial identificou 1.000 registros desse modelo de carro no estado de Illinois e apenas 58 no condado de Champaign. Com esse grande avanço no caso, o FBI começou a procurar mais a fundo pelo dono deste carro. Para a surpresa de todos, outra estudante de pós-graduação chamada Emily Hogan, vinda da Inglaterra, relatou à polícia que no mesmo dia do desaparecimento de Ing, na manhã do dia 9 de junho de 2017, um sedã preto, semelhante ao Astra que o FBI procurava, parou ao seu lado. Segundo Emily, o motorista era um homem branco que usava óculos espelhado. Ela disse que ele abaixou o vidro e mostrou um distintivo, dizendo que era um policial disfarçado e pediu para que ela entrasse no veículo para responder algumas perguntas sobre coisas que aconteciam no bairro. A mulher se recusou, foi embora e procurou a polícia. À medida que o FBI prosseguia com a investigação para localizar o tal homem, os 58 carros daquele modelo que foram registrados no condado de Champaign foram reduzidos a apenas 18. Nesse meio tempo, a família de Ing viajou para os Estados Unidos e contratou detetives particulares para realizar uma busca intensiva pela jovem. Eles chegaram a publicar uma recompensa de $40 mil por qualquer informação que levassem ao suposto sequestrador. Posteriormente, o FBI conseguiu entrar em contato com os 18 proprietários dos veículos Astra. No entanto, os agentes se viram em um beco sem saída, já que todos esses proprietários possuíam um álibi forte. Em 14 de junho de 2017, o sargento Carter, responsável pela investigação da polícia local, revisou novamente as imagens das câmeras de segurança e notou que a calota do lado do assento do passageiro da frente tinha um defeito. Era uma mancha preta perto do pneu, como se estivesse faltando uma peça. O FBI conseguiu melhorar a imagem digitalmente e viram que o carro também possuía um teto solar. Os investigadores acreditavam que com essas novas informações, eles poderiam finalmente encontrar o veículo. Era um sedã Astra preto com a calota do passageiro dianteiro danificada e teto solar. Os investigadores passaram a revisar todos os proprietários dos carros que foram entrevistados pela polícia e notaram uma pessoa de interesse que poderia ser o sequestrador da jovem. Na entrevista inicial, esse homem parecia calmo e cooperativo e disse aos investigadores que passou o dia todo em casa jogando videogame. O agente Anthony Manganaro enviou alguns oficiais para o apartamento desse homem. Chegando lá, eles tiraram foto do carro dele e enviaram para o escritório. Aquele carro realmente combinava com a descrição que eles procuravam. O proprietário do veículo era um homem chamado Brand Christensen, de 27 anos. Ele era casado e tinha acabado de concluir seu mestrado em Física na Universidade de Illinois. Brand era muito conhecido pelos seus colegas e os seus professores o consideravam um aluno exemplar. No dia 15 de junho de 2017, policiais e agentes do FBI foram até o apartamento do homem com um mandado de busca. Brand, apesar de surpreso com a presença da polícia, parecia extremamente calmo e cooperativo. Após uma vistoria na residência, os agentes encontraram um par de óculos espelhado, o mesmo que Emily Hogan havia descrito. O agente Anthony acompanhou Brand até a mesa da cozinha
e disse que ele deveria ir com os policiais até a delegacia, pois estava sendo apontado como o principal suspeito do sequestro de Ying. Ele olhou para a esposa dele, que era uma estudante de direito, e disse que não iria sem antes falar com o advogado. A esposa dele disse que se ele realmente não fez nada, ele poderia ir e prestar esclarecimento sem qualquer problema. Chegando à delegacia, os oficiais disseram que ele estava apenas sendo ouvido e que poderia encerrar a entrevista a qualquer momento, mas que seria interessante que ele respondesse algumas perguntas. O homem relatou novamente que estava em casa no dia em que a jovem sumiu. Ele não mostrou nenhum sinal de preocupação e respondeu tudo o que lhe foi perguntado. Ao ser confrontado com as provas que indicavam que a jovem foi vista entrando em seu veículo, Brent ficou em silêncio por alguns minutos e começou a mostrar sinais físicos de desconforto e respiração ofegante. Ele disse que pode ter se confundido com um dia e talvez tenha realmente saído de casa. Depois de alguns minutos, finalmente ele admitiu que estava dirigindo pela rua quando viu uma garota asiática parada em um ponto de ônibus. Segundo ele, parou o carro porque ela parecia angustiada e podia estar precisando de ajuda. Brent confirmou que falou brevemente com a mulher e ela pediu carona, entrando em seu carro logo em seguida. Mas ele disse que após dirigir por alguns metros, a jovem pediu para que ele parasse o carro e saiu andando pela rua. Depois disso, o homem parou de responder às perguntas e disse que só falaria na presença do seu advogado. Devido ao fato de ter mentido em sua primeira entrevista, ele foi preso por fazer uma declaração falsa ao FBI, mas foi liberado 24 horas depois. Brent poderia ter ficado por mais tempo, porém, os investigadores tinham um plano e achavam que o liberando poderiam chegar à verdade dos fatos. Toda a vida do homem foi vasculhada e os oficiais tinham uma pessoa extremamente próxima a ele que poderia conseguir algumas informações. Essa pessoa era Michelle, a esposa dele. A mulher disse à polícia que o marido tinha problemas com bebida e a traía com frequência. Devido a isso, eles quase se divorciaram. Para salvar o casamento, Brent propôs a Michelle para que eles tivessem um relacionamento aberto. Apesar de morarem na mesma casa e serem casados, Michelle tinha um namorado e Brent também tinha uma namorada, uma mulher chamada Tara Bullis. Tara foi visitada pelos investigadores e a mulher ajudaria o FBI a conseguir as provas necessárias para prender o homem. O telefone dela foi grampeado e não demorou muito para que Brent ligasse para sua casa. Durante alguns dias, Brent ligou para Tara várias vezes. Em uma dessas ligações, ele diz para a namorada que vai procurar a polícia para limpar o seu nome. Tara pergunta se ele fez alguma coisa de errado, mas o homem não responde e desliga. No dia 17 de junho, Brent foi levado novamente à delegacia para ser interrogado e concorda em dar uma volta com os agentes para mostrar o local exato onde Ying teria saído de seu carro, perto de uma área residencial. Em 29 de junho, uma vigília foi realizada pelos alunos da faculdade em homenagem à jovem. Inúmeras pessoas se reuniram. Uma dessas pessoas era Brent, que chegou ao local bêbado. Durante a cerimônia, ele ficou sentado sozinho o tempo todo, batia palmas e murmurava algumas palavras como se estivesse incomodado com alguma coisa. Alguns minutos depois, ele ligou para a namorada, dizendo: ela era corajosa, ela lutou muito. Tara responde: como assim? Ela quem? Que luta? Brent fala: sim, ninguém sabe o que aconteceu, exceto eu. Eles nunca vão encontrá-la. A família dela, ninguém nunca vai saber onde ela está. O que ele não sabia era que durante a ligação, Tara estava sentada com os investigadores que ouviam toda a conversa e tinham gravado toda a sua confissão. O plano dos investigadores havia funcionado. No dia 30 de junho de 2017, o agente Anthony Manganaro indiciou Brent pelo sequestro de Ying Jong e ele foi preso na sequência. Apesar de todas as evidências que as autoridades tinham contra Brent, ele continuou a negar que tenha feito algo com a jovem. Dessa forma, o paradeiro dela continuou desconhecido. No entanto, os investigadores tinham certeza que Brent não só sequestrou Ying, como também tirou a sua vida. Muitos ainda tinham esperança de que talvez a jovem estivesse viva, sendo mantida presa em algum lugar. Mas no fundo, essas pessoas sabiam que isso era muito improvável. Em 12 de junho de 2019, mais de 2 anos após o desaparecimento,
se deu início ao julgamento de Brent Christensen. A defesa alegou insanidade, dizendo que Brent era doente mental, sofria de alcoolismo desde a infância e tinha alucinações e mania de perseguição. A acusação mostrou que em uma busca feita no apartamento de Brent, eles encontraram um taco de beisebol com o sangue de Ying. O sangue só foi encontrado graças ao uso do luminol e outras manchas foram encontradas por todo o apartamento. Por algum motivo, apesar de ter negado que tenha feito algo com a jovem desde que foi preso, no tribunal, Brent finalmente confessou tudo. Ele disse que após pegar Ying na parada do ônibus, primeiro ele a agrediu e depois a forçou a ter relações. Na sequência, ele tirou a vida dela usando um taco de beisebol, o mesmo que os agentes encontraram em sua casa. Com Ying já sem vida, ele se livrou dela em um local que até hoje é desconhecido pelas autoridades, já que ele nunca quis contar onde era. Brent disse ainda que era o novo Ted Bundy e alegou que Ying não foi a sua primeira vítima, mas sim a 13ª. No entanto, a defesa, a acusação, a polícia, o FBI e os psicólogos não encontraram evidências que comprovassem essas alegações, pois nenhum crime anterior pôde ser ligado a ele. Em 24 de junho de 2019, um júri de 12 membros considerou Brent Christensen culpado pelo crime contra Ying Jong e 2 acusações de fazer declarações falsas ao FBI. E como o estado de Illinois aboliu a pena capital, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar de haver apenas uma testemunha de acusação, que era a namorada do acusado, Tara Bullis, as esmagadoras evidências físicas e circunstanciais foram um fator determinante para que Brent fosse condenado. Atualmente, ele está cumprindo sua pena na unidade prisional de Pine Knot, no Kentucky.